as nossas saudações às amigas, aos amigos aqui presentes, nossas saudações àqueles que nos acompanham pela TV SEI, para hoje reflexionarmos a respeito da inteligência emocional e inteligência espiritual. Narram as tradições da mitologia grega que quando Minos, rei de Creta, teve por vitória e conquistou o reino de Creta, ele decidiu fazer uma homenagem a Deus Poseidon. E disse ele que faria o sacrifício de um touro, um belo animal. Mas como aquele animal era muito belo, Minos de última hora desistiu de fazer a oferenda, substituindo por um outro animal menos valioso. E os deuses ficaram possessivos àquela altura. Os deuses da mitologia grega tinham muito das paixões humanas. E Poseidon então decide castigar Minos, fazendo com que sua esposa, Pasífae, ficasse apaixonada pelo próprio touro. E daquele amor nasceu o conhecido Minotauro. Quando o Minotauro nasceu, era uma fera desgovernada, que Minos teve tanta vergonha do ocorrido, que decidiu pedir a Dédalo, que era um excelente escultor e arquiteto, para que construísse um labirinto. O touro deveria ficar escondido no labirinto, e aquele labirinto seria impossível de alguém sair. Assim foi feito. Somente que, depois de uma guerra com Atenas, e sendo a cidade de Atenas derrotada, foi instituído um tipo de pensão que Atenas deveria pagar para o reino de Creta, onde durante 9 anos seguidos, 7 jovens masculinos e femininos seriam levados como um tributo pago à Creta. E Atenas não se conformava com aquilo. Até que no 3º ano daquele resgate, daquele prêmio, surgiu um herói destinado a modificar o rumo daquilo. Era Teseu. Teseu não se conformava com aquele tributo, porque será que 7 homens e 7 mulheres, jovens, deveriam morrer todos os anos para alimentar o Minotauro. Isso não deveria continuar assim. E munido de uma força heróica interna, Teseu decidiu partir com aquela embarcação de Atenas até o reino onde governava Minos. Lá chegando, a filha de Minos, Ariadne, apaixonou-se pelo jovem herói e disse a ele: é impossível que alguém se adentre e consiga sair do Minotauro, do labirinto do Minotauro vitorioso. Mas Teseu era insistente. Ele sabia que deveria haver alguma forma de enfrentar o Minotauro, de lidar com aquela força que devorava as pessoas. Ariadne então teve uma ideia. Ela elaborou um fio pelo qual Teseu conduziria, adentrando-se pelo labirinto, e munido de uma espada, ele mataria o Minotauro e conseguiria sair novamente, seguindo os passos por onde o fio estava marcado. E assim foi feito. Teseu, com um heroísmo incomum, conseguiu desfechar o golpe fatal no Minotauro, resgatando a própria honra de Atenas e trazendo de volta aqueles jovens que deveriam ser sacrificados. O mito segue por outras vertentes, mas por ora pararemos a análise nesse ponto. Porque, de certa forma, temos em nós uma natureza desgovernada. Somos talvez como um Minotauro. Parte de nós é humana, mas parte de nós ainda faz parte dos instintos animais. Metade homem, metade touro, como era o Minotauro. Somente que, como a cabeça do Minotauro era de touro, ele não tinha ainda a luz da razão, do discernimento, de saber lidar com o próprio campo emocional, e matava as criaturas. E quantas criaturas ainda se encontram na terra desgovernadas por seus instintos?
desgovernada pela própria força emocional, a raiva, o medo, o ódio, a amargura, a tristeza, vão se assenhorando do nosso campo racional e vão nos fazendo tomar decisões inusitadas. Quantas vezes nos sentimos fora de nós mesmos? E nós, homens e mulheres de alta tecnologia, perdemos o controle por pequenas situações. Munidos de raiva, somos tomados por um impulso e não sabemos lidar com a ocasião. É por isso que, certa feita, Carl Gustav Jung disse o seguinte: a despeito da nossa orgulhosa pretensão de dominar a natureza, ainda somos suas vítimas, pois não aprendemos nem a nos dominar. E o que deveremos fazer para nos dominar? O que deveremos fazer para aprender um pouco mais a respeito da nossa própria natureza? Como construir em nós esse herói interno, tal qual Teseu, que possa desfechar o golpe no Minotauro, mas saber fazer o caminho de volta, andando pelo labirinto de nós mesmos. O labirinto pode significar a nossa própria psique, aqueles quartos escondidos dentro do nosso mundo interno, aquelas gavetas trancadas que muitas vezes nos adentramos, mas não sabemos como sair. A força dos nossos próprios complexos, que agem de forma autônoma na nossa psique, e se não tivermos uma vontade férrea, o discernimento, a luz da amorosidade, a luz da sabedoria que vai se assenhorando de nós, muitas vezes ficamos e nos deixamos ser levados por essa força desgovernada e destrutiva, como o Minotauro era destrutivo para Atenas, que tinha que pagar um alto tributo de jovens, onde vidas eram ceifadas. Qual é o Minotauro que se encontra em meu mundo íntimo? O que é que me faz perder o controle, perder a razão, agir de maneira impulsiva, ou ser dominado pela emoção do medo e nada fazer quando deveria tomar uma atitude? Qual é o meu Minotauro? Qual é o impulso da minha razão? Porque durante muito tempo a humanidade pensou que deveria estimular cada vez mais a inteligência do intelecto. A razão deveria falar mais alto. Binet e Simon, na França, elaboraram o famoso teste de QI. E inicialmente tinha bons motivos para fazer aquilo. Eles desejavam aprimorar a educação. Desejavam fazer com que cada aluno tivesse um direcionamento adequado a partir da capacidade lógica de se destacar em problemas, de resolver desafios. Mas somente que esse lado racional nosso consegue conquistar, consegue administrar as nossas próprias emoções? E a benfeitora Joana de Ângeles nos recorda: por longos anos, e particularmente durante o século XX, se acreditava na existência de apenas uma inteligência, que seria denominada intelectual, encarregada da análise das coisas, dos cálculos, do conhecimento generalizado, e que, mediante testes bem elaborados, podia ser medida. Então, isso, no início do século XIX, século XX, acreditava-se que o QI era essencial para desenvolver bons cidadãos. Então, vamos ensinar muitas coisas, vamos ensinar a resolver problemas, vamos tratar bem esses que têm alto QI, porque podem solucionar os enigmas da humanidade. Mas como já asseverava e chamava a atenção o próprio apóstolo Paulo, será que sem o acompanhamento do amor, da emoção, do sentimento profundo, conseguiremos conduzir a razão de forma equilibrada? Será que somente a inteligência, o consciente intelectual nos basta
para equacionar as nossas próprias incógnitas internas? Quantas vezes a própria inteligência, o próprio discernimento fica obnubilado, fica cercado de sombra, como diz a benfeitora, por conta das nossas emoções virem à tona. E quando vem à tona, nós perdemos a razão. Por que muitas pessoas falam que estão fora de si? Porque parece que a emoção, como ela é um disparo, ela toma conta de todo o nosso organismo e até mesmo das conexões cerebrais. Os neurotransmissores e os neuroconectores, neuroreceptores, ficam de certa forma encharcados daquela emoção e não conseguem discernir, não conseguem fazer um raciocínio lógico dentro de uma situação que pode parecer uma situação simples. E com o avançar dos estudos do consciente intelectual, percebeu-se, muitos homens, muitas mulheres tinham um alto QI, mas porque não eram portadores de valores morais, porque não sabiam lidar com situações do dia a dia, dos desafios existenciais, nem sempre conseguiam ser pessoas bem-sucedidas na vida. Então existia algo errado. Não é somente o QI separadamente que irá solucionar os problemas da educação, os problemas da coletividade, os problemas da sociedade, porque muitas vezes a alta inteligência, destituída da emoção, cria monstros. Como vemos nos atentados terroristas, esses monstros de alta inteligência cognitiva elaboram planos ardilosos, elaboram assassinatos em série, sem conseguir serem detidos a tempo de causarem estragos profundos, mas porque não têm associado uma moral, um comportamento ético, não podem ser considerados bons cidadãos. Não podem ser considerados pessoas de bem, porque agem ainda puramente com a razão associada ao instinto natural, ao instinto selvagem que fala mais alto, ao instinto do poder, e como o próprio Jung recordava, quando somos dominados pelo poder, não conseguimos fazer fluir a força do amor em nós. As relações de poder não têm amor, e precisamos elaborar a força da amorosidade para que consiga nos conectar de forma mais profunda com a alma. E Jung terá a oportunidade de dizer: o homem gosta de acreditar-se senhor da sua alma. Mas enquanto for incapaz de controlar os seus humores e emoções, ou de se tornar consciente das inúmeras maneiras secretas pelas quais os fatores inconscientes se insinuam nos seus projetos e decisões, certamente não é o seu próprio dono. Quem é dono de si mesmo? De que forma poderemos ser donos de nós mesmos? Somente desenvolvendo a inteligência num só prisma, numa só ótica? E aí a psicologia avançou enormemente para perceber, não bastava um autoconsciente intelectual. E nos dirá Aristóteles, já na filosofia antiga, que qualquer um pode zangar-se, pois isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e de maneira certa, não é fácil. Não é fácil direcionar as emoções de forma positiva. E isso não tem inteligência cognitiva racional que nos faça fazer isoladamente. Se não temos um comportamento emocional equilibrado, se não temos valores, quando a raiva se assenhoreia, tomamos medidas destrutivas para fora e para dentro. Ou então, dominados pela emoção do medo, nada fazemos, o que também é um erro, porque muitas vezes nós precisamos da raiva. O correto, o positivo, seria transformar essa raiva numa indignação que mobilizasse e modificasse o estado das coisas. Quantas vezes precisamos sim de um pouco de raiva, não para
pegar e esgoelar o outro, para colocar as mãos no pescoço do outro, porque isso foi na época do homem e da mulher da caverna. Mas para tomar atitudes, para corrigir determinados comportamentos, para dar limites no processo educacional. Porque, imaginemos, enquanto pais, se nós não colocamos limite na relação com os nossos filhos, se não usamos da nossa indignação para orientá-los, para colocá-los de castigo, isso sem precisar de violência, quem é que vai fazer esse papel? Se nós não aprendemos a lidar com essa raiva e transformá-la e canalizá-la de maneira positiva, se esses jovens não são educados, serão os futuros delinquentes que gerarão confusão na sociedade, porque não tiveram pais atentos, que soubessem lidar com esse processo. E aí adentra-se a questão de Aristóteles, nem o excesso para um lado, nem para o outro. Nem a ação exagerada, nem a falta de ação. Então, ter raiva e saber de canalizá-la, ter medo também e saber se direcionar mesmo com esse medo, ter afetos, a emoção da paixão que vem à tona, e saber direcioná-la de maneira correta, tornou-se um desafio para todos nós. É o nosso desafio atual, porque senão saímos como pessoas desgovernadas, que não têm controle, nos deixamos dominar pela ira, pelo medo, nos deixamos dominar pelo ódio e vamos transformando as nossas relações em um campo de guerra. E vamos transformando o nosso corpo em um receptáculo de lixo emocional, porque não sabemos filtrar, não sabemos direcionar, não sabemos elaborar as nossas próprias emoções. E aí os estudos de Daniel Goleman chegaram às seguintes conclusões. Que fatores entram em jogo, por exemplo, quando pessoas de alto QI malogram e as de QI modesto se saem surpreendentemente bem? Eu diria que a diferença muitas vezes está nas aptidões aqui chamadas de inteligência emocional, que incluem autocontrole, zelo e persistência e a capacidade de nos motivar a nós mesmos. Então a psicologia chegou à conclusão de que não bastava o quociente intelectual. Era necessário desenvolvermos também a inteligência emocional. Inteligência emocional não significa que de uma hora para outra nos transformaremos todos em monges e ficaremos no estado de meditação o tempo todo, sem nos perturbar. Não, isso seria provavelmente uma fuga do mundo, uma ilusão, porque senão Deus criaria para cada um de nós uma caverna. E aí teríamos a nossa caverna de meditação, cada um viveria isoladamente. Mas enquanto seres sociais que somos, devemos participar do mundo e com as nossas emoções, com o nosso arcabouço de minotauro ainda, trazendo à tona as nossas pulsões, porque, como bem lembraram os espíritos a Kardec, nós devemos intelectualizar a matéria, trazer a razão ao lado instintivo, fazer com que razão e emoção se encontrem e ir se adentrando também pelas outras funções psicológicas, a sensação, a intuição, para que todo esse movimento se dê de forma equilibrada. Porque se não houver equilíbrio dentro dessas instâncias que fazem parte de nós, nós não seremos seres equilibrados. Por maior domínio que tenhamos das forças da natureza, por maior domínio da tecnologia que nós tenhamos, se não sabemos governar a nós mesmos, se não entendemos as nossas emoções, se não as respeitamos e dialogamos com elas, fica difícil se conhecer mais profundamente. E temos que ter tempo para dialogar com as nossas emoções. Parar para conversar um pouco mais. Quando elas chegam à tona, saber qual é a mensagem. Se é o medo, o que o medo quer nos dizer? É uma paralisia ou é algo que nos impõe uma cautela? Se for cautela, tenhamos cautela
mas não nos detenhamos perante o medo, porque as pessoas, além do medo natural, vão tendo medos que se tornam patológicos. O medo de amar, o medo de se relacionar com os outros, o medo de ter um diálogo saudável, o medo de ter conquistas também, não somente as conquistas do ego, mas principalmente as conquistas do self, da alma, do ser que somos em essência. E quantas vezes o medo paralisa as nossas melhores intenções. Temos a necessidade de um diálogo com o outro e vamos postergando porque temos medo da reação do outro. Certa feita, eu tomei uma atitude que depois eu me arrependi. Um diálogo que tive mais áspero com a pessoa e resolvi pedir desculpas a ela, porque minha atitude não havia sido correta, embora eu achasse que a atitude da outra pessoa também não havia sido adequada. Mas eu tinha que fazer a minha parte. Então procurei essa pessoa, ele passava por uma calçada e eu falei, bom, é uma oportunidade de conversar com essa pessoa. E quando ele chegou próximo, ele não tinha me visto ainda, eu chamei pelo nome. Mas ele entendeu errado a forma como eu chamei e pensou que eu queria brigar com ele. Mas esse homem saiu correndo pelo meio da rua e chamou um táxi para parar. E aí eu fiquei, quase que eu sorrio na hora, né? Não sei se ele ficou com medo de estabelecermos uma briga ali. E aí eu o chamei novamente, calma meu amigo, calma. Eu vim lhe pedir desculpas. E aí foi que ele caiu em si. Ele caiu em si, olhou para mim e também tomou uma atitude inesperada porque ele me abraçou. Ah, me desculpa também, e bateu nas minhas costas. Eu agi de maneira impulsiva. E ali naquele momento eu percebi como muitas vezes nós somos dominados por emoções e a razão não se dá conta do processo que está acontecendo, do processo que está em curso. Ali se tratava de uma tentativa de um diálogo, mas o que ele decodificou foi uma tentativa de agressão. E como a emoção que deve ter vindo à tona para ele foi o medo, ele decidiu correr, porque é assim que nós fazemos no reino animal. Ou corremos, ou nos paralisamos, ou então enfrentamos. Ainda bem que ele não decidiu enfrentar, porque senão ia ser uma situação desastrosa. Mas para ver como muitas vezes esses homens e mulheres de alta razão têm dificuldade emocional. E uma das grandes dificuldades da emoção é quando ela nos detém na força do amor e desistimos de amar. Encontramos 1000 desculpas. Falamos que as pessoas não são confiáveis. Falamos que não existe ninguém disposto a um bom relacionamento. Falamos que as pessoas são difíceis, mas deixamos de olhar para a nossa própria dificuldade, para também nos momentos que nós somos pessoas difíceis de trato, difíceis de lidar. E quando aprendemos a lidar com a nossa própria sombra, as nossas próprias limitações e dificuldades, fica mais fácil compreender o outro. E esse é um caminho também para a construção da inteligência emocional. Aprenda a dialogar com suas emoções. Joana de Ângeles vai dizer, graças a essa conquista e entendimento dos valores, o ser humano mais se enriqueceu mediante o desenvolvimento do seu QE, consciente emocional, desenvolvendo recursos e aptidões adormecidos que lhe dão amplitude para o relacionamento humano e social, bem como para o equilíbrio das emoções. Então, Joana de Ângeles, ela confirma, corrobora a importância dessa inteligência emocional para que aprimoremos esse nosso lado humano, de se relacionar primeiro conosco, porque a inteligência emocional tem que partir de nós. Conversar com minha raiva, conversar com meu orgulho, o meu medo, conversar com meu ciúme, minha insegurança, o que é que há? O que é que está acontecendo? Não somente negar essas forças, porque, como nós vimos nos mecanismos de defesa, tudo aquilo que fica reprimido na nossa psique vai alimentando a sombra. E quando alimenta a sombra, sai de maneira destrutiva. Mas quando eu dialogo, quando eu estabeleço uma conversação, entendendo que essas forças emocionais são forças importantes do espírito,
São energias que devem ser direcionadas à individuação, à conquista de si mesmo, e não ficarem retidas e aprisionadas. E aí as pessoas perguntam, como que nós devemos fazer isso? E como eu dizia, Daniel Goleman contou um relato muito interessante no livro a respeito da experiência que fizeram com crianças na escola. Eram crianças de 5ª série e eles passaram alguns ensinamentos básicos a respeito de como lidar com a própria emoção. Porque viam que as crianças muitas vezes brigavam, chegavam chateadas, não sabiam lidar com determinadas dificuldades deles e dos pais. E aí começaram a conversar com aquelas crianças já na pré-adolescência, dizendo o seguinte: olha, existe uma maneira de controlar os impulsos. Primeiro, sinal vermelho. Sinal vermelho é quando a emoção vem à tona. E a emoção causa, de certa forma, um incômodo na gente, e a gente não sabe nem pensar direito, porque é movido por aquela força química, e Daniel Goleman dá a seguinte receita: olha, pare, se acalme e pense antes de agir. Pense, porque é o momento em que toda essa conexão cerebral, essa conexão química, ela vai se acalmando. Quando nós tomamos umas medidas impulsivas, somos governados pela emoção em descontrole. E normalmente tomamos atitudes que nos arrependemos, às vezes por longos anos. Como diz uma frase, o impulso é muito rápido, o arrependimento pode ser muito longo. O impulso vem rápido, porque a emoção vem à tona, causa o desconforto, e se nós não tivermos um filtro, ele toma aquela medida de sopetão, de maneira impulsiva, e muitas vezes os desastres são imensos. Então pare um pouco, se acalme, respire, porque às vezes a ansiedade ela não oxigena as nossas células, não oxigena o nosso cérebro, e não conseguimos raciocinar direito. Sinal amarelo, depois que tiver um pouco mais calmo, diga o problema e como você se sente. Inteligência emocional não significa de maneira alguma negar as nossas emoções naturais. Não é negando que iremos conquistar a nós mesmos. Temos que reconhecer, não, eu estou com raiva, eu estou com medo nesse instante, não, eu estou confuso, porque as emoções fazem isso com a gente, nos tornam confusos. Então o reconhecimento é como se dessemos a identidade para essa emoção. Pare, pense, perceba como você está. E se for possível naquele momento, de alguma forma, expresse essa emoção. Porque muitas vezes temos dificuldade disso. Ou pela educação deficiente, ou porque a cultura não aceita, ou porque o momento é inadequado, e vamos como se fôssemos engolindo aquela emoção sem digeri-la, sem conseguir digeri-la. Então o diálogo, esse reconhecimento, permite que de certa forma canalizemos aquele impulso. Chame alguém para conversar, um amigo, converse com alguém que possa orientá-lo, ou se for possível, diálogo com a pessoa, se for uma situação a dois, dialogue no momento em que estiver mais calmo. Olha, a sua atitude me deixou de tal e tal forma. Uma das dicas terapêuticas é o seguinte: quando falar das suas emoções, tente não falar julgando a pessoa, mas fale da atitude e de como você se sentiu. Olha, com aquela sua atitude, eu me senti de tal forma. Olha como é diferente do que você falar para o outro. Você me faz sentir somente assim. Você é uma pessoa ruim, você é mau, você não me deixa em paz. Não julgue a pessoa. Fale da atitude. A sua atitude me faz ter determinado tipo de reação. E eu não gosto de ter essa reação. É uma maneira de se respeitar e de possibilitar que a relação cresça, porque estabelece um diálogo com o outro. Ao mesmo tempo que você reconhece a sua emoção, pode estar melhorando as suas relações também. Estabeleça uma meta positiva. A partir dessa emoção que você tem, você pode estabelecer uma meta. Olha,
eu gostaria de uma próxima vez, isso internamente, ter um determinado tipo de atitude. Lógico que você não pode saltar de um tipo de atitude e ir para o outro extremo. Eu gostaria de não mais sentir raiva. Isso não é possível, porque a raiva é uma emoção humana básica. Nós sentiremos. Agora, nós podemos programar um novo tipo de atitude a partir da raiva. Bom, a próxima vez que eu sentir isso, eu vou conversar com a pessoa, eu vou dialogar, eu vou buscar um conselho, eu vou tomar tal ou tal atitude. É como um diálogo interno que nós fazemos conosco. Muitas pessoas querem romper de uma hora para outra com o próprio padrão comportamental. E a evolução não dá saltos. Quando nós temos um padrão, é como se estivéssemos acostumados dentro daquele tipo de comportamento. E para romper é necessário uma vontade muito firme, é necessário que desejemos bastante modificar aquele processo. E aos poucos nós vamos conseguindo. Bom, eu continuo sentindo medo, mas eu vou caminhar um pouco mais. É como treino, é interessante uma pesquisa que fizeram a respeito do medo. Sabe qual é o maior medo que as pessoas têm? De falar em público. Falar em público mexe com as pessoas, às vezes muito mais que o medo da morte, porque ela pensa que se for falar em público vai morrer. Bom, eu não conheço casos, da pessoa morrer porque estava falando em público. Pode até ter tido um mal orgânico. Mas é porque por trás disso, muitas vezes, vem outros medos. Vem o medo de ser julgado, vem o medo de cometer um erro, dar um branco e a pessoa não saber o que fazer. E nós trazemos isso arraigado. Então, às vezes, o medo de falar em público é somente a fachada. Está por trás, às vezes, uma autoestima muito baixa, porque eu me considero uma pessoa que não tem muitos recursos. Não é que todos nós precisemos falar em público e desenvolver tal habilidade, mas precisamos lidar quando isso se transforma numa trava para as nossas vidas. Isso se transforma no medo e saber o que está por trás. Eu me recordo das primeiras vezes que fui convidado para falar em público e meu coração parecia uma escola de samba, que ia para um lado, ia para o outro. E aí eu estabeleci uma meta. Eu falei, bom, vai continuar batendo, porque faz parte do meu processo orgânico. Agora, ele bata ou não bata, eu vou falar. E aí estabeleci como meta que ia seguir adiante. E o coração, ele foi entrando num compasso menor. Hoje ele toca uma valsa. Às vezes ele dá uma acelerada um pouquinho, dependendo do ambiente, porque ainda existe a insegurança interior em algumas situações. Isso é natural, porque vamos treinando com as próprias emoções e vamos estabelecendo desafios, cada vez passos um pouco adiante. Não precisamos andar todos os passos de uma vez só. Passo a passo, estabelecendo o limite. Bem, a minha emoção me faz tomar determinada atitude. Qual atitude melhor eu posso tomar numa próxima vez? Como é que eu posso agir a partir de determinado evento, se ocorrer novamente? E aí vamos estabelecendo metas. E aí, como o próprio Daniel Goleman diz, pense em muitas soluções. Deixe sua mente ser criativa, porque também as emoções em desgoverno nos limitam à criatividade. Não pensamos em outras formas de ver a coisa, de sentir, de elaborar soluções e vamos deixando que as emoções nos governem, para finalmente, depois de adiantar-se às consequências, prevendo o que pode acontecer, termos o sinal verde. Siga e tente o melhor plano. Daniel Goleman e outros pesquisadores perceberam que com o desenvolvimento emocional teríamos grandes avanços. Mas será que a criatura é somente o seu intelecto e as suas emoções? Será que são somente essas duas partes que fazem o contexto todo funcionar e, de alguma forma, direcionar melhor os seus esforços? Com o avançar das pesquisas, e nos anos 90, fizeram vários experimentos com pessoas que tinham alguma conexão religiosa. Fizeram escaneamentos cerebrais em determinados indivíduos quando meditavam,
quando oravam, quando pensavam em Deus e perceberam. Esses indivíduos parecem ter, além de um melhor funcionamento orgânico, porque são dotados de melhor saúde, eles têm um maior controle perante as suas emoções. Maior controle não é detê-las, mas são indivíduos que sabem lidar com suas emoções, porque também interagem com sua essência espiritual. Então, Dana Zohar chegou à conclusão de que havia, além do consciente intelectivo, do consciente emocional, havia inteligência espiritual. Se o homem não sabe governar a sua relação com Deus, se ele não se adentra na essência do Espírito que é, pode até ter um certo nível, um certo padrão de controle emocional, lidar bem com as emoções. Mas se ele não se adentra na essência do que é, ele não pode ser considerado um ser total. É por isso que a inteligência espiritual também deve conectar-se à nossa inteligência emocional, porque traz a questão dos valores, traz a questão da ética, do padrão e da relação com nossa unidade cósmica fundamental. Porque, como diz Dana Zohar, nem o QI, nem o QE, separadamente ou combinados, são suficientes para explicar a enorme complexidade da inteligência humana, nem a riqueza imensa da alma do homem e de sua imaginação. Inteligência espiritual. Inteligência espiritual não é ter uma religião, mas é ter um profundo senso de religiosidade. Não é simplesmente frequentar uma sessão doutrinária, porque muitos vêm para uma doutrinária por um contexto social, outros vêm porque tem uma energia tão boa que dá vontade da gente dormir, como alguns estão fazendo aqui, o olho vai fechando, a pessoa vai virando a cabeça para trás. Tem um deus da mitologia, que é o deus Hipnos, que adora a sessão espírita, ele adora. Ele fica nas cadeiras e vai puxando as cabeças, aí você só vê a cabeça balançando para trás. A pessoa olha, acorda atenta, como se tivesse. Então não é exatamente frequentar uma religião, mas qual é o senso de ligação que eu tenho com Deus? Como eu converso com esse Deus interno e com Deus do universo? Como é que minha essência, o ser espiritual que eu sou, se conecta a essa outra essência? Porque também saber lidar com as emoções, saber lidar com minha natureza, é perceber que existe um plano divino para cada um de nós. Existe uma finalidade precípua para cada alma. Existe um ser latente em mim que quer vir à tona, mas enquanto eu não faço minha jornada, ele permanece preso nas amarras do mundo, permanece preso nas próprias emoções. E Joana de Ângeles, em Triunfo Pessoal, diz que ante essa imensa crise de valores e a crescente onda de vazio existencial, descobriu-se que existe um outro tipo de inteligência, que é o de natureza espiritual, aquela que permite situar a vida e os sentimentos em um contexto mais extenso e significativo. É preciso, é necessário que cada um descubra o seu fio de Ariadne. Qual é o fio que irá me conduzir adentrando-me no labirinto de mim mesmo? Qual é a emoção que vem à tona desse minotauro que eu ainda não sei domar? E quem construiu o labirinto foi Dédalo. Dédalo, um arquiteto com a sua sabedoria, um escultor famoso de Atenas, havia sido exilado na ilha de Creta, porque pensaram que ele tinha matado seu próprio sobrinho, quando na realidade houvera ocorrido um acidente. Mas ali, depois de participar da construção do labirinto, quando Minos soube que ele também ajudou Teseu a adentrar-se pelo labirinto junto com Ariadne, ele foi punido e foi colocado dentro do labirinto no lugar do Minotauro. E ali ficou preso junto com seu filho Ícaro. E os dois ficavam olhando para aquele labirinto e Dédalo sabia que era impossível sair. Não havia como sair.
Então, finalmente, um dia, ele olha para o sol e percebe: havia uma maneira de sair. Olhando para o alto, ele percebeu que deveria construir asas. E, de certa forma, ali havia também o símbolo da inteligência espiritual, que nos possibilita construir essas asas. Mas como o próprio Dédalo advertiu a Ícaro: meu filho, não voe nem tão alto, porque senão o sol irá derreter a cera das asas, e nem tão baixo, porque senão a água do mar irá pesar as nossas asas e não conseguiremos voar. O mito de Dédalo, seguindo, depois que conseguem sair do labirinto, parece também demonstrar a tragédia de Ícaro, que, não ouvindo os conselhos do pai, segue muito alto e o sol derrete. É por isso que devemos ter sempre a sabedoria de que somos humanos. Não somos isentos de emoção. A despeito de adentrarmos uma religião, nós continuamos sendo seres emocionais. Continuamos tendo raiva, continuamos tendo medo, continuamos participando de toda a série de pulsões, instintos que precisam ser educados. Com as nossas asas, não podemos seguir muito distante desses instintos no sentido de negá-los, mas podemos sim voar, sair do labirinto que governa as nossas vidas e fazer como Dédalo, voar num nível seguro para que não estejamos muito rasteiros, porque senão os instintos nos governam, e nem negando as nossas emoções, mas educando-as para que estejam a serviço da vida. Então a vida nos convida para que desenvolvamos sim o nosso intelecto, a nossa razão, sem esquecer do nosso lado emocional e, principalmente, estando cada vez mais certos de que somos espíritos. E, enquanto espíritos, deveremos estar conectados com a força maior da vida. Desejamos votos de muita paz para todos e até o nosso próximo encontro.